Salve Nakamas! Salve Nakamas, bom dia, boa tarde, boa noite. O Gabigol patrocinou uma enxurrada de vídeos sobre a luta de Tatsumaki e Saitama, que vai ser vídeos da Sociedade Z, do canal, que tem do capítulo 176 ao capítulo 182, que, tipo, vai ser review sobre o capítulo, então, tipo, não é somente sobre a luta do Saitama com ela, entendeu? É ele falando sobre os capítulos, tá ligado? E no meio tem a luta deles, você lembra dela? da nave. Que tem, ela é do bem, mas ela é meio grosseira, é meio foda-se, tá ligado? Tá. Por que eles lutaram? Porque ela foi estúpida? É aqui que a gente vai descobrir agora, só. É por isso que a gente tá vendo esse vídeo. Alguém vai cagar. E galera, saiu o capítulo 176 do One Punch Man, então deixa... Gabigol, muito obrigado, Muito você é obrigada. foda, desculpa. Enfim, como é muito vídeo, a gente vai fazer pipoquinha. Se você não gosta de a gente ficar... um like, se inscrevam e venham comigo. A história começa mostrando um flashback de Fubuki e Psychos. Lá, a jovem Psychos dizia que o número de membros do grupo havia aumentado Tem muito personagem que a gente não vai saber quem que é. Então, tipo... novamente. Demonstrações reais eram de fato mais efetivas que apenas explicações de poderes psíquicos. Fubuki, galera, nem dava muita bola, continuava tirando um cochilo e Psychos continuava. Não vai demorar muito até que a sociedade de pesquisa sobrenatural assuma o controle do mundo. Gabigol, rapidão. Quem que é Fubuki e quem que é Psycho? Forma mais simples de explicar. Só pra gente se interligar. Quem que é? Eu chuto prima. Irmã da Tatsumaki, a outra não sei. Tá. Fubuki é irmã da Tatsumaki. Nos Psycho bastidores, é o modo. mas existe um grupo radical chamado de A Mão Invisível. Aparentemente, eles queriam arrumar briga conosco. Eles disseram uma vez que éramos um bando de crianças brincando. Mas agora tudo mudou. Eles se ofereceram para se tornar nossa subsidiária. Então, aparentemente, fizemos uma boa escolha em deixá-los viver. Ou seja, nosso alcance está expandindo mais uma vez. A conversa entre elas, galera, se estendia e Psychos continuava dizendo: eu estou ficando mais poderosa? Imagina, seus poderes derrubam os meus facilmente, presidente Fubuki. Eu apenas consigo levantar um ser humano com a minha telecinese. Mas com certeza não posso levantar um veículo de 18 rodas como você. A cena ia, galera, para outro momento do passado de Psychos, e lá ela pesquisava sobre uma nova habilidade, o terceiro olho, aquele que é capaz de ver o futuro. Ela pretendia ser capaz Temos aqui referência a One Piece. Terceiro olho da Purin, tá ligado? de dizer o futuro, assim como a grande profeta Shibabawa. E o que ela fazia, galera, era em prol da organização. Os desejos de Psychos não eram egoístas, mas enquanto estudava sobre aquilo, suas noites de sono se tornaram um terror. O futuro que ela via era caótico, então Psychos compreendia. A dominação mundial de seu grupo é algo inútil. Os Homo sapiens, como estão agora, não são capazes de fazer absolutamente nada. Eles vão comer, cagar, matar e se multiplicar o quanto puder. Eles não têm conceito de equilíbrio. Eles são como uma praga de insetos, devorando tudo. Talvez sejam até piores do que isso. Caralho. Não há glória em estar reinando sobre a raça humana. Então, pessoal, ela concluiu: devemos começar do zero. A ideia agora era a eliminação de toda a raça humana, destruir para depois reconstruir, mas para sua... No caso, a Psycho tá querendo isso, né? E aí a Fubuki tá meio que afetando a cabecinha. Sua infelicidade, Psychos estava sozinha. Sua amiga Fubuki não concordava com aquela ideia. A cena ia para outro momento do passado mais recente delas, quando elas se enfrentaram logo após de Tatsumaki derrubar a forma final de Psychos. Lá, Fubuki perguntava: o que você viu no futuro? Psychos era derrubada graças aos ferimentos do combate anterior e Fubuki a pegava no colo. Em seguida, perguntava: o que a tinha mudado tanto? Será que a fonte da loucura da sua amiga estava em algo que ela viu no futuro?
Qual era a raiz daquela imagem assustadora que ela viu? E nessa hora, galera, God olhava para a terra, mais especificamente para as duas garotas. O ambiente mudava nessa hora, galera, porém os amigos de Fubuki chegavam e tudo ficava como estava. Psychos agora seria presa. God já não estava mais lá. A cena voltava para o presente e lá Fubuki se perguntava: que diabos aconteceu naquela hora? Eu preciso fazer ela me contar sobre o que aconteceu. O elevador abria e ela caminhava com seu grupo em direção a Psychos, que recebia a visita de um homem misterioso. Fubuki os encarava e o homem misterioso a reconhecia. Ele dizia: Nevasca do Inferno. Os outros três ao lado, que eram os chefes do local, perguntavam o que o grupo Fubuki queria ali. Eles estavam no meio de uma visita de um grande patrocinador. E enquanto isso acontecia, Saitama se perguntava quem eram aqueles caras. E Fubuki continuava a conversa. A visita acabou. Todos vocês evacuem essa sala agora. Psychos foi adicionada à lista oficial de encarceramento essa manhã. E essas informações são acessíveis para qualquer herói. Então eu garanto para vocês, se minha irmã ver que ela está sendo levada, ela virá para pôr um fim nisso tudo. Só que ao falar isso, galera, Tatsumaki já estava chegando. O prédio começava a colapsar. Tatsumaki é a irmã Saitama olhava para cima Psy. sorrindo e dizia: entendo. Da Fubuki, pô. A Psy é amiga da Tsu. A Psycho é aquela que tá na cadeira. Uhum. Que foi derrotada, que quer destruir a raça humana. Ela é amiga das duas. Era mais amiga da Psycho. Só que a... Psycho é a que tá na cadeira. Da Fubuki. Caralho, mano. Ah, eu tô falando, confunde. Fubuki, Psy, T. Calma, filha da puta. Deixa eu explicar isso aqui. Psycho. Fubuki. Fubuki e T. Calma, filha da puta, calma. As duas eram amigas, só que a Psycho começou a estudar essa parada lá e tal. E quer destruir a porra toda dos humanos, entendeu? Igual o Eren. Vai, Pra que a continua. referência? Eu tô brincando, tô Filha da brincando. puta. Aí, a Psycho... Não, a Fubuki Oh. não concorda. E Uhum. começaram a guerrear. E parece que a Tatsumaki ajudou nessa briga. Ajudou quem? A Fubuki, a irmã. Ah, tá. Entendeu? Porque ela também não concorda. Eu sou humano, você vai me matar? Não, né, pô? Entendeu? Uhum. E por aí vai. E prenderam. Só que estavam levando pra outro lugar. Talvez pra uma organização pra desprender ela ou pra outro lugar. Eles querem manter ela ali, entendeu? E a Tatsumaki começou a aparecer. E nem parece que ela acabou de ver essa informação, né? Então essa é a pessoa por trás da É que era destruição só da pra minha confirmar casa. mesmo. O teto era estourado e Tatsumaki chegava no meio Ela é de braba da todos. porra. Puta! Eu gosto demais da arte do mangá de One Punch Man, tá? Acho muito foda. Os do local olhavam assustados e Tatsumaki olhava para Psychos. Em seguida dizia: por que essa mulher ainda está viva? Ela erguia seu dedo para atacar e na mesma hora, galera, Tatsumaki e o homem misterioso formavam um campo protetor em volta das pedras, que iriam cair em Psychos. Ela olhava para o homem e de repente ele era jogado para a parede. Em seguida, ela olhava para sua irmã Fubuki e Bruta dizia: demais. e você? O que está planejando, Fubuki? Vai proteger esse monstro? Fizeram alguma lavagem cerebral em você ou algo do tipo? E enquanto tentava lidar com sua irmã mais forte, galera, Fubuki se lembrava de uma conversa entre elas e era dito: Tsukuyomi é a organização de pesquisa psíquica que me prendeu e me usou como cobaia. Esses caras estão atrás da Psychos. Ela pode ser um monstro, mas como eu estou entregando ela para esses idiotas, irei fazer uma pequena atuação, onde irei precisar da sua ajuda. Fubuki limpava a boca da sua irmã, que estava comendo que nem uma louca, e ela dizia: então está planejando ajudar a Psychos. E Tatsumaki dizia que tinha suas razões para fazer isso. A cena voltava para o... Então é meio que encenação aquilo ali. Ela não tá tentando matar. Tá ligado?
presente e de repente, galera, as câmeras começavam a ser destruídas. O homem misterioso começava a se levantar nesse momento e falava: "Que conveniente, vocês duas irmãs serão excelentes aprendizes adicionais." Sua aura saía e Tatsumaki olhava sério. Em seguida dizia: "Pelo jeito, houve um pequeno progresso no desenvolvimento de psíquicos artificiais." O Hulk, galera, notava que aquele homem era forte. E enquanto isso acontecia, um monte de pedras voavam na cabeça de Saitama. E ele falava: ei, eu só vim aqui para dizer algumas palavras bem escolhidas para quem está por trás da destruição da minha casa. Mas vocês não têm vergonha nenhuma na cara. Tudo que vocês médiums conseguem fazer é sair por aí demolindo as coisas." Nessa hora, galera, Fubuki olhava pra ele enquanto tentava lidar com aquela situação e ela dizia: "Eu tive sorte de ter trazido você. Eu vejo que você tem uma grande força guardada. E eu sei que você está se fazendo de besta, mas você deve ter derrotado o Garou." Enquanto as pedras voavam na cabeça de Saitama, ele dizia: "Não, eu já disse que eu não me lembro de nada do que aconteceu." E Fubuki continuava: "Eu lutei contra ele também. Então eu sei, ele foi alguém que atingiu o pico e ascendeu. E depois que você o derrotou, você provavelmente ascendeu também. Como alguém que desistiu das coisas. Eu posso fazer esta distinção de você e dos demais." Nessa hora, galera, Tatsumaki olhava sério e o homem misterioso o atacava. A colisão de poderes psíquicos rachavam o solo bem onde Saitama estava e de repente ele caía. Fubuki gritava pra ele preocupada e o solo era fechado. O careca de capa acabava de cair no andar de contenção dos monstros de nível demônio. Feras gigantes e mortais, que com toda certeza vão levar uma baita surra. Elas olhavam pra ele animadas e Saitama dizia calmamente: "Cara, que merda é essa? Eles estão mantendo monstros como animais de estimação no meio do QG da Associação de Heróis? Mas nesse caso, eu acho que não tem problema se eu manter um ou dois onde eu moro." E o último capítulo do ano de One Punch Man acabava aqui, galera. Se curtiram, like pra apoiar o canal. E se você só acompanha o One Punch Man por aqui e não vê as outras coisas que postamos, saiba que o ano que vem iremos continuar trazendo toda a cobertura da obra. Então meio que tipo, o foco é acabar com a organização dos Kuyomi ali, daqueles falsos... É só me seguir no Instagram, @GZZ. Bom, é isso aí, galera. Um abraço, fiquem com Deus e tamo junto. Tamo junto. Bora pro próximo. Meus amigos... Isso aqui, ó. 177. Saitama vs Tatsumaki, a luta do ano? Já começa aqui. Meus amigos, eu espero que vocês estejam preparados, porque hoje iniciaremos um dos momentos mais incríveis de One Punch Man. Então peguem sua pipoca e venham comigo. O capítulo se iniciava na sede da associação, onde na parte de dentro era dito por alguém: eles disseram que esse mês o número de desastres de monstros atingiu um recorde histórico. Uma mulher falava: se toneladas de monstros continuarem surgindo no mundo, as pessoas não conseguirão viver no lado de fora. O rapaz que a acompanhava dizia cantando: nós estamos perfeitamente seguros aqui, não precisa se preocupar. Afinal, os heróis profissionais do mais alto escalão irão nos proteger. Nessa hora, a parte de fora onde os ricos desfrutavam nos era mostrado e eles continuavam dizendo: aqui temos mais segurança do que em qualquer bairro nobre do mundo. A instalação tem todos os tipos de cafés, restaurantes de luxo como esse e até uma piscina incrível. Sem falar no shopping que eu ouvi por aí que eles estão construindo. Ainda por cima é fácil de se locomover. Eu não duvido que se tornemos a capital em breve, mas apenas poucos de nós conseguem viver aqui. E a garota dizia: ainda bem que seu pai é um homem do alto escalão do governo, né? O rapaz respondia: é como eu disse, você fez a escolha certa de sair comigo aquele dia, não foi? A moça dava risada e quando ela iria responder, ela sentia um leve tremor. Ela perguntava se era um terremoto e ele dizia:
Não poderia ser. Esse lugar é construído com um design resistente a terremotos. Tudo usado aqui é de última geração. Dizem que nem sentiremos um terremoto de magnitude 6 ou menor. Provavelmente é a sua mão que está tremendo. Afinal, nós nos mudamos para um mundo perfeito e tudo isso graças às minhas conexões. Então, não fica me preocupando desse jeito. A garota se desculpava com o Palerma e de repente, galera, um tremor gigantesco sacudia a estrutura da sede. Os dois olhavam desesperados e de longe era visto tudo sacudindo. A cena ia pro local da segurança e lá era dito: atenção, onde está o hipocentro? Era respondido no prédio leste número 4 e no porão. Está sendo enviado o piso experimental de contenção de monstros. As câmeras de segurança não estão funcionando. Chame alguns heróis e derrube qualquer monstro que demonstrar sinais de violência. A cena ia para a parte inferior e lá nos era mostrado Tatsumaki canalizando uma energia estrondosa. Caralho. O homem da Tsukuyomi tentando impedir ela de alguma forma. E de repente, galera, a pressão se intensificava e ele divagava. Entendo, quando se trata de telecinese, eu posso estar em uma ligeira desvantagem. Tatsumaki o encarava e calmamente ela dizia: você achou mesmo que tinha alguma chance no seu nível? Pobre cobaia. Ela é muito o rapaz debochada, né? estalava os dedos e falava: vamos lá, não há necessidade de me menosprezar tanto assim. A cena ia pro lado onde Fubuki tentava abrir o local onde Saitama havia caído, até que de repente ela sentia um mal-estar e caía de cara no chão. Sua irmã olhava aquilo confusa e um membro da Tsukuyomi dizia: uma cápsula cheia de sonífero que se quebra no meu sinal. Será que devo quebrar a cápsula que contém um veneno mortal também? Tatsumaki olhava furiosa e ele continuava falando: colocar essas belezinhas nos suplementos diários da sua irmã foi uma tarefa fácil demais. Fubuki se perguntava quando ele fez isso e Tatsumaki dizia: então significa que pode haver um espião. Ela colocava uma barreira em volta da sua irmã e continuava: um membro da Tsukuyomi infiltrado no fabricante, quem sabe no distribuidor, ou até mesmo se passando por um de seus amiguinhos. O membro da Tsukuyomi a interrompia e falava: muito bem, agora chega de papo, sem mais resistência, estou entendido? Tatsumaki olhava frustrado, desfazia sua aura avassaladora que ecoava literalmente pelo ambiente. Ela cruzava os braços e ele continuava dizendo: vamos tornar as coisas um pouquinho mais fácil. Ele colocava uma energia em volta dela e dizia: como alguém pode ter poderes sobrenaturais e nada além disso? Ela era contorcida e ele continuava dizendo: bom, não é nenhuma surpresa que médiuns naturais careçam de equilíbrio. Eles não têm harmonia alguma no seu poder. Ele estourava um dispositivo atrás dele com seu poder e o portão B14 de contenção dos monstros nível demônio era aberto. Caralho, o portão velho. começava a ser escancarado e no subsolo uma gaiola nos era mostrada. E o homem continuava a dizer: irão contar no futuro. Um grande número de monstros nível demônio escapou devido a problemas técnicos causados pela fúria de Tatsumaki. Tudo que restou no local são fezes de monstros e carne moída de um número indeterminado de pessoas. Sabe o que eu tô achando? Saitama já matou todos. E não vai ter monstro nenhum, eu tô achando. Ele Foi o que eu pensei erguia também. Fubuki, Psyche e Tatsumaki e continuava dizendo: com essa história, ninguém vai questionar sobre a morte dessas irmãs bruxas. Pelo menos não farão isso tão cedo. Um rapaz era erguido nessa hora e os membros do grupo Fubuki diziam que era um membro novo. Aquele, galera, era um infiltrado da Tsukuyomi. Eles se despediam e os membros do grupo se desesperavam. Afinal, os monstros iriam escapar. Eles escutavam um som na mesma hora, olhavam assustados e de repente uma explosão de monstros saía do local. E no meio Pô, mas já tá daquela corvo voando, anarquia, olha. o Saitama estava lá. Era ele quem matou todo mundo. Todos olhavam sem entender e o careca caía de bunda no chão. E nessa hora, Tatsumaki dizia:
Finalmente eu encontrei. Ela parava de permitir ser controlada e o cara da Tsukuyomi apontava para sua irmã. Tatsumaki se enfurecia e falava: Fubuki, isso vai doer um pouco, mas considere uma punição por ignorar os meus avisos. O homem tentava ativar a cápsula, porém não dava certo, porque dentro do corpo da Fubuki acontecia algo. Tatsumaki havia encontrado e torcido a cápsula que continha o conteúdo. Caralho. E tudo ocorreu num formato de agulha, mais fino que um fio de cabelo. E ela dizia: copiando o comprimento da onda de seus sinais telecinéticos, eu fui capaz de encontrar qualquer objeto que você pudesse reagir no corpo dela. Obrigado pela dica. O homem tremia nessa hora e aquela coisa saía do abdômen de Fubuki. E pô, peraí, Murata. Galera, olha o que esse cara desenhou aqui. Desenhou essa deusa nessa posição. Pelo amor de Deus aí, Murata. Tem criança assistindo isso aqui. Mas vamos lá, galera. Aquele disparo ia em direção do homem e atravessava suas mãos. Em seguida, seu olho. Tatsumaki aparecia atrás dele e falava: olha só, você não morreu instantaneamente com esse ataque. Você tem algum tipo de resistência anormal? Já que é assim, eu irei arrancar tudo o que você sabe sobre a Tsukuyomi. O local começava a colapsar e as pedras voavam em direção deles. Uma esfera de rocha se formava. Ela deixava um membro do grupo infiltrado se espatifar na parede e Tatsumaki pousava com Psychos e Fubuki seguras. Ela parava encarando com as garotas no chão e todos ficavam impressionados. Em seguida, eles começavam a fazer um monte de perguntas para Fubuki sobre os recentes acontecimentos. E Tatsumaki mandava eles calar a boca, e ela dizia irritada: o que acontece por aqui não é da conta de vocês. Sumam da minha frente. Eu já te disse isso antes, não disse, Fubuki? Se envolver com esse tipo de lixo só vai deixar o inimigo tirar vantagem de você. Então, corte seus laços com esses seus amigos. Dessa vez, os inimigos mostraram sua face, porém nós conseguimos lidar. Mas imagina uma outra vez. Pode ser muito mais doloroso do que isso. Ela olhava para sua irmã e pensava: eu não consigo protegê-los. Os membros do grupo pediam uma segunda chance. Se eles tivessem informações, eles poderiam ser úteis. Mas Tatsumaki não mudava de ideia. Ela olhava irritada e continuava: é por causa de gente como vocês que a líder do seu próprio grupo foi colocada em perigo. Então, por que não despejamos esse lixo aqui mesmo? A Fubuki não precisa mais de vocês. Honestamente... Pô, mas ela também é muito foda-se, né, mano? Gente, vocês são apenas incômodos. Mas se nenhum de vocês querem de fato cortar os laços, eu farei isso por vocês. Irei destruí-los para que vocês não morram. Apenas o suficiente para garantir que nenhum de vocês inventem de ser herói outra vez. Fubuki pedia para sua irmã se acalmar e nessa hora, galera, o braço de Tatsumaki era segurado. E do lado dela, Saitama aparecia impedindo qualquer eventual ataque. Ela olhava irritada e perguntava: o quê? E Saitama dizia: minha nossa, hein? Vocês são irmãs e são todos iguais. Isso aqui já foi longe demais para um sermão de irmã. Fora que, né? Por que heróis devem ficar batendo uns nos outros? E o capítulo, galera, encerrava aqui com uma mensagem do próprio Wano, agradecendo o apoio durante 2022 e ele e a equipe esperam que continuem assim nesse ano de 2023. Bom, é isso, galera. O que vocês esperam que vai acontecer aqui? Eu quero o próximo já. E Tatsumaki vão sair na porrada finalmente? E galera, eu peço pra quem leu a webcomic assim como eu, avisem se tiver algum tipo de spoiler no seu comentário dos acontecimentos futuros, pra evitar de estragar a futura experiência de quem não leu. Bom, é isso, galera. Eu conto com o seu like, a inscrição sua no canal. A gente tá pertinho dos 300 mil inscritos, então dá essa moral pra gente. Nos ajude a chegar nessa meta o quanto antes. Caso queira fazer parte do clube de membros, lá tem vídeos exclusivos de quem ganhar. Vai pro próximo. Pessoal, saiu o capítulo... Episódio. Saitama vs Tatsumaki. Colisão. One Punch Man 178. 178 de One Punch Man, então deixem um like e venham comigo. Ele corre.
Água. e pega uma água. Que caralho, você colocou sal pra uma desgraça aqui. Aham. Nossa senhora! Começava numa sala de operação, quando a luz de que uma cirurgia havia acabado desligava, o herói Air acordava se perguntando onde estava, e diziam pra ele não se preocupar, ele estava seguro num quarto de hotel. Nos era mostrado alguns rostos de heróis familiares e quem dizia era forte, e ele continuava. Disseram que você baixou a guarda e foi derrotado por um monstro. Air o reconhecia e falava: você é o Forte, o herói da classe A, rank 31. Forte o interrompia e falava: como percebeu, meu rank está acima do seu. Mas eu não estou em posição de te julgar, já que eu estou tão lamentável quanto. Eu não posso acreditar que aquele cara usava técnicas daquele jeito. Ele nem ligava muito para aquele papo, então, dizia que digamos, tipo, é que já foi falado antes, né? Que, tipo, a Fubuki falou, né? Então essa luta aqui é depois da contra o Garou, né? tinha algo de errado com sua voz, e nessa hora alguns médicos chegavam. Um deles dizia: o dano que você sofreu foi grave, então aumentamos suas partes mecânicas cirurgicamente. Somos especialistas em ciência médica cibernética. Por mais que não chegamos perto do nível do Dr. Bofoy, creio que isso será de grande ajuda. Forte percebia que ninguém estava dando bola pro drama dele ali, e o Borboleta DX perguntava: por que você está tão chateado? Forte dizia que queria sair de lá o quanto antes para conseguir sua vingança contra Saitama. Em seguida, ele começava a explicar. Aquele cara agia como um idiota comum, mas ele não era comum. Ele estava na minha frente e do nada eu fui atingido por trás. Eu fui mandado direto pro hospital. Além da lesão no meu tornozelo, ainda sinto dores nas costas, que parecem uma pancada constante. Parece que eu fui atropelado por um carro. Talvez ele seja algum tipo de Esper ou feiticeiro. E aqui, galera, como podem ver, Forte sequer percebeu que o carro havia acertado ele. E o Borboleta DX falava: cara, você foi atropelado por um carro. Você tem que parar de usar esses fones de ouvido enquanto luta. Forte dizia que achava tudo aquilo estranho demais. Era como se Saitama fosse alguém do estilo psíquico de Tatsumaki, a tornado do terror. Era como se ele usasse algum tipo de trapaça. Borboleta DX dizia que se ele enfrentasse a Tatsumaki, ele não estaria ali para contar a história. Então ele deu sorte. Eles ficavam batendo papo e a cena ia para Saitama, galera, sendo atacado pela própria Tatsumaki. Ela intensificava sua energia e o careca encarava. Olha aí esse painel, mano. Intensificava painel pica. Que casalzão, hein? Na moral. A sua energia e o careca encarava calmamente. E ela falava: eu estou dizendo para me soltar. Será que ficou surdo? Saitama retrucava: tá, mas eu tô falando pra você se acalmar. Nessa hora, galera, Tatsumaki levava sua energia pra outro patamar e falava: cala a boca, saia do meu caminho agora. Ela soltava uma pressão tremenda na direção do Saitama. A parede ao fundo era destruída e o careca dizia sem ligar: então esse é o poder que você usou quando mandou o Genos voando pra longe. Pra te falar a verdade, não é muito diferente do poder da Fubuki. Nessa hora, galera, a própria Fubuki chamava a atenção do Saitama e dizia: Saitama, não cometa o erro de provocar a minha irmã mais velha. Tatsumaki começava a se irritar e falava: me larga. Sua energia novamente aumentava e o careca falava: olha só, a parede ao fundo, galera, que estava destruída, se tornava uma cratera enorme. A cena ia pra fora e nos era mostrado o poder daquele ataque. Uma energia psíquica tão forte que o chão foi aberto ao meio por quilômetros da base. Saitama tomava aquela energia sem dar bola, apenas batendo os dentes, e Tatsumaki via aquilo. Em seguida pensava: ele está aguentando? Por que isso não está funcionando? O que há com esse cara? E Saitama perguntava enquanto se tremia todo: o que está acontecendo? Os meus músculos estão se contraindo por conta própria. Fubuki pensava: sem chances, ele está resistindo ao poder total da minha irmã? Tatsumaki falava para Saitama: você é aquele careca que estava com o ciborgue demônio. Então por que você está se intrometendo agora? Faz parte do grupo da minha irmã, o grupo Fubuki? Saitama ficava irritado, gritava por Fubuki e ela dizia: sim,
e ele falava: eu vou resolver as coisas com essa senhorita teimosa, então pegue todos e evacue o lugar. Fubuki dizia, entendido, e Tatsumaki falava irritada: aparentemente você conhece a minha irmãzinha muito bem. Por que será? Já que você não é um subalterno dela, o que você é para ela? Saitama respondia: bom, o que será que eu sou para ela? Eu não sou um amigo dela, nem companheiro, nem mesmo temos amigos em comum. Eu diria que eu sou apenas um conhecido dela mesmo. Fubuki escutava aquilo, abaixava sua cabeça um pouco decepcionada e Tatsumaki falava: então por que você tá tão desesperado para ajudar um conhecido? Bom, tanto faz. Se esse é o Rapaz, caso... mas pera aí, o que a arte tá mostrando o corpo da Tatsumaki é brincadeira, pô. Que Tá, isso, vestidinho cara? coladinho. Eu pensei, vai ser 1, vai ser 2, mas tipo, eu já vi uns 7 quadros, pô. Que isso? O Murata Pra ajudar gosta, um o Murata conhecido. gosta. Bom, tanto faz. Se esse é o caso, eu vou te testar. Vamos ver se você merece ficar pendurado com minha irmã o tempo todo. Saitama falava: como assim pendurado o tempo todo? Foi ela que me arrastou pra cá e tá sendo um pé na minha bunda desde então. Nessa hora, galera, Tatsumaki intensificava mais uma vez sua energia. O local começava a colapsar, os civis ficavam assustados, até os heróis ficavam Cara, é muito preocupados. poder, mano. O elevador, tudo no local começava a ser danificado. O ambiente à volta de Saitama e Tatsumaki começava a se contorcer. E Saitama dizia: você trata a casa das pessoas como se fosse um trapo velho. Porque- Tatsumaki dava risada e falava: Ela que destruiu a vamos casa lá, dele. quanto tempo conseguirá lidar com isso? Só que de repente, galera, Saitama agarrava Tatsumaki e falava: já que é assim, ele deixava ela segura nos seus braços. Tatsumaki ficava sem reação nessa hora e o careca saltava. E lá no céu ele dizia: se você quer fazer essa bagunça, você vai fazer aqui fora. O Fubuki olhava para aquele buraco gigante que ficou na associação e concluía: Saitama contra minha irmã mais velha finalmente começou. Os heróis perguntavam para as pessoas pelos buracos Os se caras lá de estava cima. tudo bem, e sim, ninguém tinha se machucado. Eles começavam a descer pelo buraco e lá embaixo, ele, pô. galera, nos era mostrado alguns monstros de nível baixo escapando, graças aos tremores. Eles achavam que tinha acontecido apenas um terremoto aleatório. Eles abriam a porta que havia sido danificada graças à pressão da Tatsumaki e o objetivo deles ali era sair, em seguida fazer qualquer humano em pedaços. Só que ao abrir a porta, galera, inúmeros heróis estavam lá. Eles Pô, olhavam gente, os monstros, que ficavam tomada de chocados cu, e velho. fechavam a porta dizendo que não tinha ninguém ali. O capítulo finalizava. Muito Bom, bom. pessoal, esse Mas foi eu o amo vídeo o alívio curtinho, porém cômico muito de- bacana. Finalmente essa luta agora vai desenrolar. Batman. Então deixem um like pra ajudar bela. o canal. A gente faz um Casalzão, trabalho hein? de Casalzão, tradução acho- aqui e acho dá que um dá, hein? certo trabalhinho. Então Pô, você viu? deixem um like Chamou pra apoiar a dançar no gente. tango, Se pô. você não é inscrito, Mas vai- por favor, eu quero se mais, eu quero inscreva, mais, eu quero me siga mais, no quero mais, quero mais. Cara, passa muito rápido. Muito rápido. Bora? Bora. Saitama vs Tatsumaki, vencendo com 0 soco. Tô falando, venceu com beijo. Tô te falando. E fez ela chorar. 179. Após Saitama levar Tatsumaki para longe da associação de heróis, a cena do próximo capítulo nos levava Aí, ó, para a deu bom, pô, olha a cidade, cara dela. onde uma família se dirigia para a associação. Eles estavam animados que não teriam mais problemas com os monstros. De 35 anos era um pequeno preço a se pagar pelo grau de segurança que eles iriam ter. Porém, no caminho, eles viam um feixe de luz do horizonte e a cena ia pra perto. Um Era o pássaro. Saitama que chegava com Tatsumaki em alta velocidade. Eles batiam no solo, saíam rolando pelo local e Tatsumaki perguntava enquanto colidiam: por quanto tempo planeja ficar me segurando, seu pervertido? O careca começava a tremer com o poder dela, começava a ser girado e Tatsumaki o movimentava de um lado pro outro. Ela o jogava com toda a força no solo, porém Saitama não largava o braço dela e ela dizia: por que você não larga minha mão? Tá apaixonado por mim? Saitama respondia: você é estúpida, eu só tô te segurando porque eu não quero que você fuja e destrua a casa dos outros. Nessa hora, Tatsumaki enlouquecia e falava: fugir? Você tá louco? Por que eu fugiria de alguém mais fraco do que eu? Saitama olhava com cara de paisagem e largava. cara dele é Tatsumaki muito bom, flutuava mano. na frente dele, começava a erguer seu braço e dizia:
Eu já percebi, você não é alguém mau, então te darei apenas isso. Para sua informação, se eu fortalecer a saída do meu poder psíquico, eu precisarei apenas de um toque. Ela preparava um peteleco e batia. O careca era jogado para longe com aquele impacto e ela dizia: mas fazendo isso, você não irá morrer. O Saitama era arrastado até uma rocha que era quebrada, ele parava nela, olhava para frente e algumas pedras levitavam. Tatsumaki o encarava com sua energia colapsando no ambiente e de repente um tornado começava a se formar. O careca olhava como se nada tivesse acontecendo e sorrindo ele dizia: olha só, parece que isso vai ficar divertido. A cena cortava para a associação de heróis, mais especificamente para a esfera de rochas que a Tatsumaki havia feito, em volta do membro da Tsukuyomi. É verdade, Lá, os heróis conversavam sobre o ocorrido e de repente a esfera começava a tremer. Ela era explodida e alguém ia pro solo e começava a fugir de lá. A cena ia para um carro saindo em alta velocidade do estacionamento da associação e os guardas pediam para ele parar, mas não, o homem atravessava o bloqueio e saía do lugar em alta velocidade. Dentro do carro, o membro da Tsukuyomi e seu espião fugiam. O espião perguntava se ele estava tudo bem. E aqui, galera, nos foi revelado o nome do cara, é Apollo. Só que de repente, enquanto fugiam em alta velocidade, o espião percebia algo no retrovisor. O tornado de Tatsumaki colapsava o ambiente. E Apollo dizia irritado dentro do carro: apenas me espere, porque eu ainda irei te buscar, Tatsumaki. E vale ressaltar, galera, que durabilidade incrível desse cara. Eu pensei que a Tatsumaki tinha matado ele, e não, o cara tá vivo. E assim então, eles partiam estrada fora. A cena ia para o tornado de Tatsumaki, que começava a formar algumas pedras em volta e de repente elas avançavam. Eu tô vendo essa tua cara de sono, meu irmão. Não. Você se toca? Continua. Não vai sair no tapa aqui. Lançavam no careca. Saitama dava um tapa nas toneladas de rochas que voavam nele como se não fosse absolutamente nada. Ele ficava olhando pro céu e de repente Tatsumaki lançava mais. Elas começavam a ser disparadas próximo da associação de heróis. Dentro do local eles diziam: detectamos vibrações anormais a 2 km a noroeste. Suspeitamos que seja alguma atividade de monstros. Não temos heróis o suficiente para lidar com isso, e Metal Knight está inacessível. Eles concluíam que precisariam de algum herói de classe S para tentar lidar com aquilo. A cena ia para a parte de fora, mais especificamente para a família que tentava chegar na associação, e eles eram assolados por uma chuva de pedras no caminho. O filho da família ficava maravilhado ao ver aquilo. Ele pegava seu binóculo e via lá no fundo Tatsumaki ao centro do tornado, e ele concluía, era ela fazendo aquilo. A cena ia para perto das pedras enquanto o carro ao fundo nos era mostrado, e saltando entre as pedras, galera, o Saitama estava lá tirando tudo de letra. De repente, uma rocha ia em direção ao carro da família e numa velocidade tremenda, o careca aparecia golpeando a pedra. Em seguida, ele mandava Tatsumaki tomar cuidado com o que ela jogava pelos cantos. Ela olhava friamente e dizia: não fique se achando, eu sei o que eu estou fazendo. Ela jogava mais pedras e o Saitama pensava: pelo jeito ela não tá querendo conversar. Bom, eu vou fazer companhia pra ela por enquanto. Aqui fora não tem muitos prédios ou pessoas, então ficarei nessa até ela se esgotar. Ele bloqueava todas as rochas jogadas e de repente ele viu que uma rocha que ele havia bloqueado, galera, voava em direção ao carro. Ele disparava numa velocidade tremenda, só que de repente o carro era erguido antes do Saitama chegar. E o carro havia sido tirado da colisão por Tatsumaki. Nossa, ela dizia, velho, segurando o carro com seu poder psíquico: ei, isso foi perigoso. Vê se presta atenção onde você fica desviando as coisas, seu careca. Saitama dizia irritado: o que você disse, sua anã? A Tsumaki ficava puta e falava: agora eu vou te pulverizar e te transformar em fertilizante. Carro, saia daqui. Ela jogava o carro e voltava a fazer o seu tornado. Ela jogava pedras em Saitama e o careca se esquivava. Enquanto isso, ela falava: e aí, o que tem de errado com você? Não consegue fazer nada além de fugir? Você é patético. Não tem como a Fubuki confiar em alguém como você. Saia de perto dela imediatamente. Saitama dava um sorriso meio puto e pensava:
eu só quero ir pra casa logo. E o capítulo encerrava aqui, pessoal. Capítulo muito Irmão. divertido, Porra, pelo mina jeito chata, o véi, só Saitama quero ir vai pra tentar casa, convencer a irmão. Tatsumaki Menina por doida do cansaço. caralho. Será que vai ser possível? Bom, vamos esperar. Eu pensei que ia ser tipo uma luta de porradão, tipo Saitama indo 100%, mas eu acho que... Eu acho que não vai chegar em 100%. Não, acho que só o Garou vai fazer. Mano, até contra o Garou, eu acho que o Saitama não lutou 100%, tá ligado? Então... Enfim, bora lá. 1-8-0. Saitama vs Tatsumaki é assustador. Senhores, finalmente o One Punch Man está de volta e o capítulo começa. Você consegue? Quer um açaí? Quer uma pipoca? Certeza? Absoluto? Manda logo, Aí que a cara. Teziane tá meio tipo... Começa com uma capa trazendo um herói que fazia um tempinho que não víamos. O Metal Bat. Tanque entre aspas, O título desse capítulo era No Meio de Algo. A cena ia para Tatsumaki repetindo que sua irmã não deveria ficar próxima de pessoas como Saitama. Um gráfico de motivação do careca nos era mostrado. Ele sinceramente estava quero ir ficando para cada casa. vez mais desanimado. Só queria que aquilo tudo terminasse logo e ele queria ir para sua casa. De repente, Tatsumaki lançava uma onda psíquica no mesmo, a blusa de Saitama era rasgada e ele gritava que a sua jaqueta havia sido rasgada. Mas Tatsumaki não dava tempo nem dele reclamar. Ela erguia seus braços e dizia: "Eu ainda não terminei." Ela o acertava mais forte ainda e Saitama era jogado. Ele passava por um carro, porém de repente ele tomava outra onda psíquica e ia para mais longe ainda. A cena cortava para a Associação de Heróis. Lá, Fubuki estava preocupada com a situação, pois ela sabia, a partir do momento em que sua irmã começasse algo, ela iria terminar. De repente, os membros do grupo chegavam até ela e pediam informações. Eles queriam saber sobre o recente ataque do grupo de Tsukuyomi. Por mais que eles não puderam fazer absolutamente nada, eles iriam tentar melhorar. Fubuki olhava para baixo, claramente chateada, ela olhava sério e dizia: "Vocês são fracos. É inútil passar qualquer informação para vocês. Então o grupo Fubuki está dissolvido." Todos olhavam chocados e Fubuki partia voando. Ela dava uma última ordem. Ninguém deveria segui-la. Eu acho que ela A fez isso cena pra ia proteger para a eles. cidade N. Eu acho. Lá dentro de um galpão, alguns punks diziam: "Então você finalmente se cansou, né, seu merda? É isso que você ganha tentando enfrentar a maior gangue da cidade N, os Punhos de Ferro. Fora que, com essas suas lesões que você já veio pra cá, era óbvio que você fracassaria. Sequer podia realizar seus ataques aéreos, mas mesmo assim conseguiu eliminar um bom número dos nossos. Mas no final, você caiu como um rato na nossa armadilha. Só foi dizer que tínhamos uma mulher como refém e você veio pra cá bancando o herói, sozinho, assim como o exigido. Nos era mostrado quem estava no chão, o herói da classe A, rank 34, Fitter. De repente, um dos homens chamavam por uma tal de Erika e a mulher aparecia na frente do herói, que se mostrava confuso. E ela dizia: "Isso foi triste, Peter. Eu estou te enganando esse tempo todo. Sabe o Big Iron, o chefe do Punho de Ferro? Então, eu sou a mulher dele." Peter ouvia aquilo chocado e ela continuava: "Quando ele descobriu que você o caçava, ele me mandou. De início, seu rosto sério impressionava, mas a partir do momento em que você viu meu choro falso, você cedeu. De fato, você é um herói modelo. Mas no final não passa de um nojento, eu mal consigo olhar pra você." Peter começava a gargalhar e dizia: "Ah sim, você tá certa, mas é uma péssima atriz." Ela se virava, tirando seu rosto do campo de visão e lágrimas desciam de seus olhos. Só que de repente alguém chegava no local atrás de todos. O mesmo perguntava: "Por que estão demorando pra acabar com um único rato?" Aquele era um vilão de classe A, Big Iron. Nessa hora, Peter começava a se levantar e dizia: "Que bom, pelo menos eu não preciso me segurar mais. Afinal, não temos reféns. Então só observe, Erika. Esse será o meu clímax como herói." Mas ao terminar de dizer isso, a parede ao fundo era estourada. Saitama o acertava em cheio. O careca parava, olhava pra todo mundo no local, pedia desculpas e dizia pra eles enviarem os custos de tudo ali para a mulher que estava fora do local.
ele se virava e dava uma bronca em Tatsumaki. A mesma entrava no local. Em seguida, ela dizia que a culpa era do careca. Os bandidos olhavam apavorados, pois quem acabava de chegar no recinto era Tatsumaki, a Tornado do Terror, a herói número 2 do mundo. Só que Big Iron não se intimidava. Ele dizia para os seus homens que um único herói da classe S não faria milagre. Na verdade, tudo o que acontecia ali era uma oportunidade. Ele avançava e acertava Saitama. Só que na mesma hora, o careca respondia com um único soco. O chefe saía voando pelo teto e Saitama perguntava quem eram eles. Os bandidos se irritavam e começavam a avançar. Mas de repente, Tatsumaki dizia: calem a boca, estamos resolvendo uma coisa aqui. E num piscar de olhos, todos estavam subjugados. Referência One Piece. Aqui do rei. Aqui do rei. Um Sabia tempo que você ia passava e só falar, ficava véi. Peter e Erika no local. Lá, o herói dizia que sabia que ela estava sendo É o coagida a capítulo fazer tudo 180. aquilo. Mas agora ela estava livre. Erika olhava para o céu e estava apaixonada pela atitude de Tatsumaki. Peter sorria feliz que tudo tinha se resolvido e ele pensava: que bom que deu tudo certo, mas eu estou sentindo que fui atropelado por um carro. Fora que eu disse que seria meu clímax e no final não foi nada disso. Bom, não importa. Eu só quero ir pra casa e tentar esquecer disso tudo. A cena cortava para a cidade H agora, que estava sendo atacada. Lá uma Cara, sirene dizia: tudo tá um caos, todos pô. os cidadãos devem se manter calmos e evacuar. O monstro que está atacando a cidade H, ele foi tido como um nível demônio. Porém, seu nível acaba de ser reajustado para o nível dragão. Então, todos devem Dragão é o evacuar máximo, né? imediatamente a cidade H. As pessoas corriam desesperadas. A cena ia para a criatura que assolava a Caralho. cidade H. Ó, a arte de... eu acho muito foda, Porra. mano. De One Punch Man é muito foda, mano. Olha isso aqui. Sacanagem, tá? E era Uma bala. dito pelo Uma bala. narrador: nível de desastre, dragão. Seu nome, Kenzan Ret. Um monstro assustador em fúria. Seu andar era pavoroso. Sua capacidade destrutiva causava um nivelamento por onde ele passava. Vai A ser derrotado existência por um daquela peteleco, não sei criatura então, né? poderia colocar a civilização humana em risco. Porém, nos noticiários era dito que Metal Bat já estava chegando na cidade H. A cena ia para o próprio, chegando em alta velocidade correndo. Porém, ele estava irritado de ter abandonado sua irmã. Mas não importava, esse era Eu não lembro muito desse maluco. Eu lembro que eu já vi ele no anime. E eu não lembro por quê, mas eu gosto dele. Acho ele foda. Mas eu não lembro por quê, se você me perguntar. Eu só tenho um... lembrei que o ele é seu foda. trabalho. Ele chegava no local, apontava o bastão para a criatura e dizia irritado: você que é o idiota que me chamaram para resolver essa merda aqui, né? Você ferrou meu dia, travou a pista e eu precisei vir correndo, seu pedaço de merda. Saiba que eu tô puto de verdade. E eu vou descontar porra. minha raiva em você. Mas ao terminar de dizer isso, galera, enquanto o herói ainda apontava para a criatura, Saitama e Tatsumaki passavam varando o rosto do monstro. Eles tinham atravessado uma cidade Eita para outra naquela porra. luta. A fera caía morta em cima de um prédio e o Metal Bat não entendia nada do que tinha acabado de acontecer ali. Correu. Ele nem tinha mudado sua posição. A cena ia para os dois, onde Saitama e Tatsumaki ainda Banalha. lutavam, e irritada Tatsumaki dizia que o careca era teimoso demais. Ela o lançava novamente e ele passava atravessando 3 prédios. O careca gritava para ela parar de destruir tudo, e Metal Bat ficava olhando sem entender nada. Ele saía andando e dizia: vamos lá, se acalma, isso não é da sua conta, então se controla, respira fundo, relaxa. Vai pra A cama casa. está esperando por você lá em casa. O capítulo encerrava com uma nota explicando o nome da criatura. Se chamava Kenzan Ret, e era dito: Kenzan é uma ferramenta que consiste em ser uma placa plana com várias agulhas apontadas Por isso para as costas. cima. É uma ferramenta utilizada para segurar a base das flores. E assim, senhores, mais um vídeo vai chegando ao fim. Se curtiram, eu conto com seu like, com sua inscrição Curiosidades. aqui no canal. Sempre que sai o One Punch Man, a gente corre para fazer a tradução o quanto antes e já posta aqui. Então, se você não quer perder nada, se inscreva no canal. Fora Bora pro 181. Saitama vs Tatsumaki. Acabou a... brincadeira.
Galera, saiu o capítulo novo de One Punch Man, então deixem o like e venham comigo. O volume começava com Saitama e Tatsumaki atravessando 3 prédios. De um prédio ao lado, o Sweet Mask via aquela destruição e em seguida a cena voltava pro combate, onde Saitama parava em cima de um prédio, apontava... Irmão, só agora que eu vou reparar que ele tá de Crocs, pô. Só agora que eu vou reparar que esse filho de uma puta tá de Crocs. Caralho, eu não tinha visto. Saitama é foda, mano. Ele luta de Crocs, pô. Em cima de um prédio, apontava pra Tatsumaki e dizia: "Ei, vamos voltar pra onde estávamos. Fomos pra muito longe." Tatsumaki o encarava, pousava em cima do prédio e dizia: "Está certo." Os dois ficavam se encarando e aqui, galera, me lembrou bastante aquela encarada do Goku e do Freeza lá em Namekusei. Mas vamos continuar. O careca percebia que ela não parava de encarar, ficava confuso e dizia: "Bom, isso foi mais fácil do que imaginei. Já que você se acalmou, então vamos voltar pra lá. É naquela direção, a Associação de Heróis." Tatsumaki olhava irritada, avançava na cabeça do careca e saía arrastando ele prédio abaixo. E ela dizia: "Você tá apontando para a direção oposta. A Associação de Heróis é pra cá. Então me permita te ajudar." Ela disparava, arrastando a cabeça dele pelo concreto e enquanto se distanciava, o Saitama dizia: "Ei, isso não é meio ruim pro meu couro cabeludo?" Tatsumaki mandava ele calar a boca e de repente ela percebia algo atrás deles. Ela dizia: "Tem algo perseguindo a gente." O careca olhava e ambos observavam. Tatsumaki pensava: "Para conseguir acompanhar nossa velocidade, deve ser um herói ou até mesmo um monstro. Mas quem é ele?" Nos era mostrado Sonic da velocidade do som chegando atrás deles. E ele dizia: "Olha, eu não imaginava que encontraria você sendo arrastado por aí. Mas não importa, porque hoje acabarei com sua vida." Sonic jogava seus shurikens e aquela era a técnica do shuriken explosivo teleguiado. Enquanto ia atrás de Tatsumaki, ele dizia que era impossível escapar daquela técnica. Mas a Tornado do Terror nem ligava. Ela apontava o seu dedo e dizia: "Sai daqui." Os shurikens disparavam de volta para Sonic. Ele era pego de surpresa, mas conseguia ter reação para se esquivar. Todos seus shurikens teleguiados eram esquivados, e Saitama e Tatsumaki voltavam a atravessar a cidade, enquanto o oponente lidava com suas armas. E Sonic pensava nessa hora: "Ah, que truquezinho sujo, hein?" Só que nesse momento, galera, um cachorro passava por ele pela calçada, fazia cocô e saía correndo. Véio. O Sonic, sem querer, pisava no cocô e escorregava. Os shurikens acertavam ele e explodia. E era escutado o grito do mesmo dizendo: "Saitama, seu maldito." A cena voltava pro combate e o careca dizia: "Muito bem, finalmente chegamos." Ele se levantava como se nada tivesse empurrando ele. Tatsumaki parava olhando confusa e o careca dizia: "Muito bem, sinta-se livre para jogar toda a sua fúria novamente em mim." Ela escutava aquilo e dizia: "Como é? Você entende que quem está sendo testado aqui é você, né? Você tem me olhado de nariz empinado. Não tá se achando demais, seu careca? Saiba que se eu fosse com tudo, você estaria na merda." Saitama respondia: "Claro, sem problemas, pode vir pra cima com tudo." Tatsumaki ouvia impressionada, sorria e dizia: "Ah, então é assim." A cena ia para a Associação de Heróis. Lá, os ex-membros do grupo Fubuki se mostravam frustrados. Afinal, eles foram expulsos do grupo Fubuki. Alguns viam aquilo como uma traição da confiança deles, mas alguns diziam que, na verdade, a culpa era deles próprios e não da Fubuki. Afinal, o grande problema era a fraqueza deles. Mas no final, Fubuki não havia dito aquilo por mal, então eles iriam atrás dela. Um deles começava a subir uma escada e dizia: "Quem quer ficar forte, venha comigo." A cena ia, galera, para a própria Fubuki, olhando algo assustada, e nos era mostrado o combate de Saitama e Tatsumaki colapsando o ambiente. Ou melhor, os ataques de Tatsumaki fazendo isso. Fubuki dizia que a sua irmã estava indo longe demais, porém de repente, galera,
Os dois passavam voando por ela. A cena ia para King, que procurava o Saitama, enquanto tudo tremia na associação de heróis. Ele tocava a campainha do careca desesperado, porém de repente o próprio Saitama chegava naquele andar. Ele via o King e perguntava se ele veio para jogar, porém dizia que eles poderiam fazer isso mais tarde. King perguntava o porquê e Saitama dizia: "Ah, tem essa pirralha chamada Tatsumaki ou coisa assim atrás de mim." Nessa hora, galera, Tatsumaki chegava em alta velocidade e dizia: "Eu tô escutando você, sabia?" Ela chegava chutando, o careca se esquivava, ela se reposicionava e saía voando atrás do Saitama. Enquanto isso, King pensava: "Caramba, eu vi a calcinha dela." E assim, galera, o vídeo... Você não viu? Você sabia? Ela chegava chutando, o careca se Bicho dela esquivava, levantou. ela se reposicionava e saía voando atrás do Saitama. Enquanto isso, King cara. pensava: mais pra um "Caramba, eu vi a shortzinho do que calcinha uma calcinha, dela." filho. E assim, galera, o vídeo vai chegando ao fim. Se curtiram, eu conto com seu like. E essa semana tá rolando uma competição de desenho lá no meu Instagram. Caso você queira votar, Cara, agora é põe muito em bonito. @GTRZ e eu farei velho. esses campeonatos outras vezes. Bora pro último. Quiserem Uhum. Capítulo 182 de... Eu acho que agora que acaba, né? Uhum. 182. Não, lá ele, caralho. Lá ele. Galera, saiu o capítulo 182 de One Punch Man, então arrebentem esse like aí e vem comigo. O volume começava com a associação de heróis sofrendo com impactos do combate que estava acontecendo próximo de lá. Eles diziam que o medidor de leituras havia quebrado. Na ala médica, os heróis Forte e Air sentiam aqueles estrondos ecoando pelo ambiente. Eles questionavam: era algum monstro que fazia essas coisas? Forte decidia dar uma olhada pela janela, mas na mesma hora, algo batia em cima do seu andar. Era o próprio Saitama, que se reposicionava para voltar, mas quando ele iria disparar, Forte questionava o que ele estava fazendo ali. E o careca dizia: "Ah, olá, tá melhor dos seus ferimentos, cara? Olha, fica descansando aí que eu tô sem tempo." Ele disparava pro combate e o ambiente voltava a colapsar. Forte via aquilo e pensava: talvez minha revanche possa esperar um pouquinho. De longe, galera, podíamos ver a silhueta dos membros do grupo Fubuki e eles viam o ambiente sendo moldado pelaquela luta. Eles ficavam chocados e um deles pensava: será que para seguir Fubuki nós precisaremos ser testados por essa monstruosidade? Pô, gente, De repente eles viam algo passando em alta velocidade. Era Tatsumaki, que já apresentava problemas de cansaço e divagava. "Droga, eu estou em apuros. Eu estava tão eufórica que não me toquei. Eu calculei muito mal o meu controle de energia. Era eu quem deveria estar testando esse cara. Que erro ridículo que eu cometi." E nessa hora o narrador começava a dizer: "Até hoje ela quase não teve um oponente na qual pudesse igualar a sua força. Mas mesmo assim, a luta contra Saitama estava divertida. Ela presumia que só Blast era capaz de fazer algo assim. Mas não, aquele homem careca também era capaz. Ela erguia seus braços, decidindo acabar com tudo rapidamente, e de repente o solo eclodia. Em seguida, fechava Saitama e caía em cima dele. Mas num instante, Tatsumaki escutava algo muito alto. Uma explosão acontecia e quando podíamos ver, Saitama encarava com seu punho pra cima. E o narrador dizia: ele saiu ileso. Referência a Boku no Hero, aquela cena do All Might. Eu sou. Sem fazer esforço algum. Tatsumaki courava nessa hora, ela pousava e Saitama dizia: "Ei, você já tá se complicando. É melhor não ser muito insistente. Vamos dar um tempo e você guarda a sua energia pra gente conversar." Tatsumaki avançava irritada e dizia: Pistola. "Cala a boca, eu não preciso da sua preocupação." Saitama era pego, sorria e dizia: "Caramba, eu tô flutuando." Tatsumaki nessa hora, galera, ficava em choque e começava devagar: "O que é isso? Eu tô usando força o suficiente pra explodir ele." O careca falava: "Ei, relaxa, não fica tão mal-humorada. Eu não sou seu inimigo nem nada do tipo." Tatsumaki mandava ele calar a boca novamente. Ela dizia que não tava ali pra virar sua amiguinha. O
careca respirava fundo e continuava pacientemente. É como eu disse, você vê relações humanas de forma leviana. Sabe, você está sendo parada por um mero conhecido da Fubuki. Então quando chegar numa hora complicada, onde as coisas vão ficar feias pro seu lado, não espere alguém vindo te salvar. Tatsumaki caía de joelhos nessa hora e uma lembrança vinha até ela, onde alguém a salvava de monstros, colocava a mão na sua cabeça e dizia: proteja a sua família. Desde então, a pequena Fubuki decidiu usar seus poderes para proteger sua irmã. Naquela época, eventualmente, um dia membros da Tsukuyomi apareceram, e mesmo sendo uma criança, Tatsumaki preencheu o ambiente com o sangue inimigo. Quando Fubuki viu aquela força assustadora, ela ficou apavorada e, consequentemente, seu poder despertou. Desde então, Tatsumaki concluiu: fui eu quem levei a minha irmã para esse destino cruel. Eu tenho a responsabilidade de protegê-la. Eu preciso ser tão forte que não dependerei de mais ninguém. E enquanto terminava de dizer isso, ela via Blast partindo. Ela corria atrás do herói número 1, desesperada, e o narrador dizia: a única pessoa que libertou Tatsumaki desse desespero foi Blast. Nele, ela colocou expectativas, ela buscou pelo seu respeito. Se ela ficasse mais forte, possivelmente ele a reconheceria, ensinaria a ela uma maneira melhor de levar a vida. Porém, por mais que ela o chamasse, contasse o tanto de esforço que ela colocava, o tanto que ela queria fazer as pessoas não terem mais medo dela, nada dava certo. Então ela questionava: o que eu devo fazer? Blast a olhava, sorria e um brilho muito forte a cegava momentaneamente. Daquele brilho ofuscante de sua lembrança, ela era trazida para a realidade, onde Saitama tampava o brilho com a sua careca. Ela olhava com uma cara de af, acordando de um possível desmaio, e de forma cuidadosa, Saitama perguntava se estava tudo bem. Ela suspirava, não dizia nada, e o careca continuava dizendo: você já terminou, né? Eu tentei me manter longe da sua fúria, mas estava difícil, eu não consegui te conter do jeito que eu queria. Olha, eu não sei o tipo de treino que você fez para conseguir esses poderes, mas você deve ter treinado duro. Você é muito impressionante. Tatsumaki absorvia de forma generosa o que foi dito, mas no instante já voltava para sua marra de sempre e dizia: eu não preciso que você me diga isso. O careca ficava meio puto e falava: se já tá falando assim, então você tá bem. Eu vou seguir o meu caminho, mas me permita falar uma coisa. Seja você uma Esper ou não, você pode viver a vida como quiser. Mas quando quiser despachar sua fúria por aí, não fica quebrando as coisas dos outros. Ele colocava a mão na cabeça dela, assim como o Blast havia feito no passado, e dizia: se você aceitar isso, eu tenho certeza que será uma grande heroína. Ela o olhava com admiração. Ele falou: ó, se caso você quer desabafar, soltar toda a sua força, chama eu. Só que num lugar um pouquinho mais distante da cidade. E o careca começava a caminhar. Mas de repente, Fubuki aparecia na frente deles e dizia: irmã, eu deixei os membros do meu grupo para trás. Desde o início foi como você disse, eu era ingênua, mas a partir de agora lutarei sozinha. Tatsumaki falava: meus parabéns. Mas olha ali, pelo jeito, seus amigos não entenderam muito bem as suas intenções. De longe, Fubuki via seus aliados chegando, mas quando se aproximavam, eles tomavam um susto ao olhar para o rosto de Tatsumaki. O corpo deles travava, mas em conjunto eles reuniam forças de onde não tinha. E eles diziam: com certeza ficaremos mais fortes, senhorita Fubuki. Então, por favor. Mas de repente, galera, Tatsumaki ficava irritada e dizia: já chega. Ela apontava a mão, mas tomava um susto, porque sua irmã fazia o mesmo na sua frente. Era Fubuki quem os lançava para longe e ela falava: irmã, deixe comigo. Já vocês vieram aqui determinados a enfrentar a Tornado do Terror, não é mesmo? Mas o que farão? Sequer conseguem se defender do meu poder. Saitama via aquilo e pensava: gente, o que tá acontecendo aqui? Ele olhava pro lado, via Tatsumaki observando e falava: ei, por que você não deixa eles em paz?
Afinal, não é da sua conta, sabe? No começo eu não conseguia enfrentar nenhum nível lobo, mas daí eu comecei meu treinamento muscular e tudo mudou. Mesmo que eles sejam fracos agora, ninguém pode dizer qual é o limite deles. Tatsumaki absorvia aquelas palavras, compreendia e de repente trazia sua irmã com seu poder psíquico e ela falava: "Já chega, Fubuki, eu vim para lidar com psíquicos e acabei gastando energia em coisas desnecessárias. Mas é o seguinte, eu vou deixar vocês fora dessa discussão graças a um pedido desse careca aqui. Mas se algo acontecer com o Fubuki, eu nunca perdoarei vocês. Tenham isso em mente." Os membros do grupo Fubuki tomavam um susto, porém rapidamente concordavam. Saitama ficava olhando para ela até que Tatsumaki conversava com ele. "Já você é melhor se preparar, pois em breve te darei um teste surpresa." O careca sorria e falava: "Ah, dane-se isso." Ela ficava puta da vida e de longe Fubuki com os seus capangas viam aquela interação impressionados. Existia uma pessoa no mundo capaz de fazer a Tatsumaki se portar assim? A conversa finalizava, o careca se despedia deles e dizia pra Tatsumaki não se irritar mais daquele jeito. Ela mostrava a língua pro careca e o capítulo encerrava aqui. E galera, o Saitama venceu a Tatsumaki sem dar um soco nela. Exatamente. Quem já tinha lido a webcomic já sabia disso. O Saitama vence sem dar uma porrada. E galera, tinha gente querendo que o careca desse um apavoro nela, outros queriam que ele a matasse mesmo, mas peraí, pô, seria um baita desperdício. A Tatsumaki é uma heroína de elite, perder ela seria pavoroso pro universo de One Punch Man. Mas uma coisa é certa, ela entendeu a força do Saitama e podemos esperar um grande aliado pro time do careca. Bom, pessoal, é isso. Eu conto com seu like, com a sua inscrição, se não for inscrito. Sempre que sai o One Punch Man, a gente corre pra fazer a tradução e postar aqui. Me sigam no Instagram, @GetterZ, pra acompanhar o campeonato de desenho que tá rolando por lá. Caso queira vídeos exclusivos. Que todos tenham gostado dessa história magnífica. Eu gostei muito, porque, tipo, os dois são heróis, não precisava um bater no outro. Massa, velho, porque, tipo, ele só se esquivou. É. Ele só se defendeu e nisso mostrou pra ela que ele é mais forte. Exatamente. Ela falou: "Caralho, era ele pra ser o testado, quem tá sendo testado sou eu." Sim. Ah, fudeu, cara. Mas muito pica, muito pica. Mas mesmo assim, não quer dizer que ela é fraca. Caralho, ela é muito ela pica, é forte pra caralho, só que não chega no nível do... O careca é foda. O careca é foda. Carequinha. O careca é foda. Mas enfim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo Sociedade Z. Como sempre, eu gosto muito do seu jeito de narrar as histórias. E, cara, foi muito rápido. 8. Foi o quê? Foi 8 capítulos? 7 capítulos? Ele, ó. O quê? Em 1 hora? Caralho, pô. Muito pica. Enfim, muito obrigado. Você é cachorro, obrigada, tá? Gabigol. Gabigol, você é o verdadeiro herói daqui, tá? Só atrás do Saitama. Ou não, se você for calvo, talvez você seja É uma parada que você assiste e fica vidrado assistindo, querendo sempre saber o próximo. Muito bom, muito bom. Enfim, espero que você tenha gostado do vídeo. Vamos deixar o vídeo original. Todos aí, né? Os 7, 8, até me perdi. 7, o Gabigol falou. 7, exatamente. Aí na descrição, tá bom? Aqui, ó. Ali, último vídeo. Aqui pra você se inscrever. E um beijo no seu coração. Até o próximo vídeo.